Olha só, então a gente já viu semana passada que filosofia é racionalidade. Filosofia é expressão de racionalidade que se materializou em obras, em conjecturas que impactaram de uma forma ou de outra a nossa história. A filosofia é, de fato, um ponto de demarcação da nossa história que nos levou até aqui, nos trouxe até aqui, para o bem ou para o mal. Justamente porque ela está na base da produção científica. Então, para muitos, isso fica até abstrato, né? Poxa, professor, mas se a filosofia só faz parte da ciência, talvez ela não seja tão importante assim, né? É uma coisa que poderia se argumentar. Mas é que tá. Toda a nossa história é muito marcada pela ciência. E ao longo de milênios, a ciência, como nós a conhecemos, e a academia, que é a universidade, gente, é a expressão de desenvolvimento da ciência. Ela foi sustentada não só pelos antigos, né, pelos gregos e romanos, mas também depois pelos cristãos medievais. A universidade é uma criação e é um projeto que foi sustentado ao longo de um milênio pela Igreja Católica. Depois, não só pela Igreja Católica, mas também pelas protestantes. E isso até hoje, você tem grandes instituições religiosas que estiveram também na base sustentando um projeto científico. Então, nem sempre esse embate entre ciência e religião, que às vezes nós constatamos nos dias atuais, existiu. E a verdade é que muitos, às vezes, até lucram com esses conflitos que a gente vê na internet, que a gente vê, por exemplo, na televisão, no ambiente político, etc. O conflito é positivo, sempre tem alguém que lucra com o conflito. Então, estimular um suposto embate, suposto conflito entre ciência e religião é uma coisa que pode estar na base de um projeto político. Aquelas pessoas que lucram com isso, que lucram com a fomentação de discórdia. Mas isso nunca existiu com tanta força ao longo da história. Tivemos momentos, por exemplo, passagem da Idade Média para a modernidade. Tivemos um período lá chamado Renascimento, onde pensadores como Galileu, como Kepler, como Copérnico sofreram pra caramba, porque realmente peitaram, enfrentaram um momento de ruptura com os paradigmas científicos do passado. Mas fora esses momentos de maior tensão, a igreja ela assumiu, ela sustentou um projeto científico ao longo de milênios. Eu estou dizendo isso para que vocês estejam conscientes de como a ciência, o conhecimento, esse comprometimento com a verdade sempre esteve acompanhando a nossa história e a filosofia esteve da mesma forma alinhada, ali andando de mãos dadas com suas filhas ao longo desse projeto, ao longo desse percurso. Sendo assim, olha só, uma coisa que a gente pode se questionar é o que aconteceu antes da filosofia, o que existia antes da filosofia. Eu já tive essa aula com vocês, por isso que eu vou ser bem sintético aqui. Foi justamente o pensamento mítico, o pensamento que existia antes ali de 700 antes de Cristo e que continuou existindo. Isso é muito importante que a gente destaque. O pensamento que continuou existindo e continua existindo até hoje. O pensamento mítico, mítico religioso era majoritário. Era a única forma que as sociedades antigas tinham de perpetuar suas tradições, de garantir a fomentação, o cultivo de seus valores. Então, o mito, gente, eu já falei com vocês várias vezes, o mito, ele não é equivalente ao quê? Vocês lembram? Eu sempre faço esse cálculozinho. Isso é muito importante, para que não fique nenhuma dúvida. Mito não é equivalente ao quê? A É verdade? mentira. Mentira. Ah, Exato. Mito não é equivalente a mentira. Beleza? O mito é uma forma de se relacionar com a verdade. Poderíamos até dizer que mitos são justamente formas de se referir à verdade, formas de se contemplar a verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa linguagem, ela tende a indicar coisas que não estão na base do que a gente chama de mito. Eu sempre digo a vocês, né? Eu não sou ateu, não sou cético, eu sou religioso. E quando eu digo que a religião, ela trabalha com a fomentação, ela trabalha na base dos mitos, eu não estou dizendo que a religião, ela sustenta mentiras, ela sustenta verdades, mas é uma forma distinta de se referir à verdade. É um modus operandi um pouco diferenciado. Enquanto aquilo que está na base do pensamento filosófico e científico é a ciência, é a lógica, é a retórica, é a dialética,
a experimentação, o levantamento de hipóteses e a comprovação dessas hipóteses por meio de algum método, o mito e a religião trabalham com intuição, trabalham fomentando o sentido, trabalham com o nosso afeto, com os nossos sentimentos. E isso não deixa de ser verdade. Né? Quando eu tenho sentimentos por uma pessoa, eu digo assim, eita, eu amo fulano. Caramba, eu adoro esse lugar. Né? Eu sou apaixonado por isso. Eu tenho fé que tal coisa vai acontecer. Eu acredito nisso. Isso não significa dizer que essas coisas são mentira. São apenas formas distintas de se referir à verdade. Ou pelo menos aquilo que me aparece como verdade. Então é bom que a gente já fique claro em relação a esse ponto. O pensamento mítico-religioso era a forma majoritária de conhecimento e um método de transmissão de conhecimentos, dos valores que existiam antes do pensamento filosófico. O que é que vocês falaram aqui? Deixa eu ver. O Vinícius acertou, né? Como foi? Não entendi. Alan falou assim, aquela velha frase, mito ou verdade, né? Os símbolos por trás de elementos cotidianos. Exatamente. Porque quando a gente se refere, né, Alan, a mito ou verdade no contexto contemporâneo, o que está em questão é justamente o esclarecimento lógico, né, científico, de certas narrativas que podem não ser reais. Por exemplo, quando a gente diz assim, né, mãe é mãe, beleza? Mãe é mãe. O que que significa? Significa que toda mãe é ou deveria ser uma pessoa super amável, super caridosa, super atenciosa com seus filhos, mas a gente sabe que nem toda mãe é assim. A gente sabe que nem toda mãe segue esse procedimento de existência. Então, assim, é um mito. É um mito por quê? É mentira? Não, de forma alguma. É uma verdade. Ou seja, pelo menos grande parte das mães tem esse instinto, né, maternal, né, solidário, de atenção plena com seus filhos, mas isso não se sustenta em relação a todas as mães. Mas vejamos como a narrativa mãe é mãe, né? Essa afirmação ela é uma afirmação mítica, intuitiva, quase que folclórica, mas ela se sustenta na realidade. Beleza? Mas ela não é científica, ela não é lógica, por assim dizer. Porque, Giovana, Giovana, é literalmente isso. O mito é uma narrativa. Até falei com vocês. Mito não é mentira, mito é igual a narrativa. A palavra mito significa isso. Logos, né? Na verdade, assim, a palavra logos, ela significava palavra, como ela também significava razão, mas com o passar dos tempos, né, a palavra logos, ela passa a ganhar um peso muito mais lógico, tanto que hoje em dia nós temos a ideia de lógica, vem de logos, né, logicização, racionalização, enquanto a palavra mito, que foi se distinguindo, foi se diferenciando, passava a ser apenas o sinônimo de uma narrativa tradicional que dava sentido às nossas vidas, que dava sentido às práticas individuais e coletivas ao perpetuar certos valores. Perfeito, Davi, perfeito. Carl Jung, né? O homem e seus símbolos. Eu sou fã de Jung, ele é um cara que trabalha com mitos. E Jung, ele parte justamente dessa perspectiva. Né? Isso aqui é uma definição genuinamente junguiana. A de que mito é um conjunto de narrativas que dão sentido às práticas individuais e coletivas e que guardam consigo muita lógica, mas é uma lógica interna. É uma lógica que precisa de ser descoberta, porque ela não é clara, ela precisa ser interpretada. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, posso partir dos mitos clássicos, ao exemplo do mito de Prometheus, né, Prometeus, o mito de Teseu, o mito do Minotauro, são mitos clássicos, né, da mitologia. Estou me referindo aqui à mitologia crua. Mas eu também posso me referir aqui a mitos, digamos que mais próximos da tradição religiosa, como, por exemplo, a vida de Cristo. A vida de Cristo é uma mentira? De forma alguma. Inclusive, Cristo é considerado um personagem histórico. Isso não sou o que estou dizendo, não. Isso aí não são todos os historiadores. A teologia também considera um personagem histórico. Porém, a forma como a narrativa de Cristo se apresenta, inclusive todo santo ano, nós temos aqueles presépios de Natal, nós temos a vida de Cristo sendo recontada todo o santo ano. Ao final do ano, você tem a perpetuação daquela narrativa. E essa narrativa nos transmite determinados valores. Esses valores não são, de forma alguma, mentira, muito pelo contrário. Eles são verdades que se materializam na vida das pessoas, ou que deveriam se materializar na vida, na prática individual e coletiva na nossa sociedade. E detalhe, como Carl Jung diria, né?
Quanto mais as pessoas se afastam dessa prática genuinamente cristã, mais elas se perdem. Justamente porque o mito, no caso, o mito de Cristo, ele tem muito a nos dizer. Ele é a base onde a religiosidade cristã se desenvolve. E ele não é mentira, muito pelo contrário, é uma verdade, mas é uma forma de se referir à verdade. São verdades que precisam ser interpretadas, são verdades que precisam ser vividas, são verdades que não necessariamente atendem a procedimentos lógicos, mas muito mais afetivos, mas que também estão sujeitas a interpretações. Podemos também falar como os mitos estão presentes em algumas lendas folclóricas, porque são formas de tentar racionalizar acontecimentos que não dão, que a gente às vezes não vê um sentido aparente. Então, muitas das nossas lendas se relacionam sim com os mitos. Podemos falar também dos super-heróis, como nós os conhecemos. Nós os conhecemos. São figuras que seguem a mesma linha interpretativa de um mito. Você tem o começo, meio e o fim das jornadas dos super-heróis, como já diria o próprio Jung e o Joseph Campbell, seguindo a linha de Jung. Então, todos os super-heróis são narrativas ficcionais, admitidamente ficcionais, mas que seguem o mesmo procedimento de um mito antigo. Quando a gente, por exemplo, quando os antigos recontavam a história de Teseu, que chegava lá naquele território, na ilha de Creta, para matar o Minotauro, ele conseguia justamente o quê? Ele conseguia atender à jornada do herói. Ele conseguia partir aí para uma grande aventura, partiu, deixou sua família sozinha para enfrentar um monstro mitológico a muito custo, conseguiu matar esse monstro. E existe todo um conjunto de representações por trás dessa criatura e da jornada desse herói. Desde a Ilha da Prata, do enfrentamento às monstruosidades, do enfrentamento da vida. Então, assim, se a gente pegar um herói antigo como Teseu, pode ser também um Perseu, já é outro cara. Pode ser o Hércules, pode ser o Aquiles, pode ser Heitor, da Guerra de Troia. Então, assim, se pegássemos a vida de qualquer um desses personagens e pudéssemos fazer uma associação com os super-heróis de hoje em dia, vocês veriam que é a mesma coisa. Aí vocês me diriam assim, poxa, professor, quer dizer que esses heróis, eles podem não ter existido? De fato, eles podem não ter existido. Mas pessoas que cometeram, ou pessoas que seguiram à risca a fórmula de vida desses heróis, com certeza existiram. Pessoas que podem não ter enfrentado um Minotauro, como nós o conhecemos, mas monstruosidades equivalentes a um Minotauro. Aberrações que, quando lidas e relidas ano após ano, década após década, milênios depois, passavam a ser encaradas como verdadeiros monstros. Então vocês percebem que o mito, às vezes, ele nos diz alguma coisa. A coisa ali, mas o problema é que a coisa, às vezes, é dita de forma simbólica, interpretativa. E ele precisa ser lido de forma muito cuidadosa. Tudo bem? Xena. Deixa eu ver aqui, o Lucas tá falando, por falar nisso, Xena é a mulher maravilhosa, são muito semelhantes, é isso. Já li que o Minotauro seria um símbolo do lado instintivo humano? Sim, com certeza. O Minotauro, gente, é o símbolo do pecado do governante. Isso é muito legal. O pecado do governante. Quando um governante não se comporta à altura do seu cargo, ele pare monstros. Né? Seus pecados transformam em monstruosidades que devoram, né? Que destroem a própria sociedade que ele comanda. É massa isso, né? Doideira. Depois leiam por completo que vocês vão entender. Inclusive é o Jung que diz isso. Deixa eu ver aqui. O jovem falou, é tipo um suporte de vida que te ensina valores. Perfeito, perfeito. Exatamente. É um suporte. O mito é um suporte. Por isso que, por exemplo, super-heróis são considerados ainda uma sucessão das narrativas míticas como as conhecemos. Porque os super-heróis, eles seguem o mesmo padrão. São histórias literárias, né? Porque é isso, os mitos são quase histórias literárias. A gente não sabe se os antigos acreditavam nos mitos. O que a gente sabe é que eles eles recontavam continuamente essas histórias em festividades, em momentos específicos ali para a perpetuação de certas práticas. E essas práticas eram o quê? O heroísmo,
o altruísmo, a luta por sua comunidade, a luta pelo bem contra um monstro mitológico. Então, os super-heróis hoje em dia são um retrato de como essas narrativas antigas eram retratadas naquele período. Tinham um papel específico na educação dos antigos. Porque, gente, quando a galera se reunia em volta de uma fogueira, numa festividade, contratavam um aedo, que era um poeta religioso, claro, para contar mitologias clássicas, o que eles estavam fazendo era a mesma coisa que, por exemplo, um padre hoje em dia faz numa igreja, ou um pastor. Você pega a Bíblia, você abre algum versículo, uma história clássica, você lê aquilo ali com sua comunidade, você reflete sobre os valores ali retratados naquela história e você perpetua esses valores. É por isso que o mito ele exige interpretação, porque a história pode aparentar ser a mesma, mas a maneira como nós interpretamos vai mudando com o tempo, beleza? Mas isso era a educação. A educação era a reprodução dos valores tradicionais. É por isso que a educação ela é essencialmente conservadora, né? Por mais que parcela dos educadores atuais discorde disso, mas é legítimo. Ela tem que perpetuar certos valores. Valores entendidos como sendo bons, beleza? Bons, tudo bem? O Joaquim falou lendas urbanas. Rapaz, a lenda, ela pode ter um apelo mítico, beleza? Ela pode ter um apelo mítico. Exemplo. O Velho do Saco. O Velho do Saco é uma lenda, beleza? Claro que a gente tem, dependendo da região, você tem uma lenda X, uma lenda Y. Mas o que é que quer dizer a lenda do Velho do Saco? Quer dizer que, justamente, existe um perigo. O que é que a lenda do saco diz? Que crianças más, crianças traquinas, e que ficam de vacilo no meio da rua, brincando até tarde, não obedecendo seus pais, etc. Essas crianças, elas podem ser raptadas por um velho e desaparecem com essas crianças. Tem até lendas que dizem que os órgãos dessas crianças são retiradas. Então, assim, a depender do contexto, da época, da sociedade em que você está retratando uma lenda, ela pode mudar, tudo bem? Ela pode mudar. Porém, o que é que a lenda nos diz? Sobretudo se eu tiver em vista aí uma lenda que tem um apelo sobre a realidade. Lendas como, por exemplo, o Bicho-Papão, que vocês estão dizendo aí, a Comadre Florzinha, elas têm lições a dar. Então, os super-heróis, da mesma forma, também os super-heróis das histórias em quadrinhos também têm lições a dar. Histórias como a do Capitão América, o Homem de Ferro, não são histórias meramente, gente, lúdicas. Esses heróis, eles retratam valores. Eles retratam um certo modo de agir, modo de viver. Por isso que são heróis. Né? São pessoas que se sacrificam, né? E em geral eles morrem mesmo, eles sofrem. A vida de um herói não é fácil. São pessoas que se sacrificam em nome da sociedade. E isso é a jornada do herói que o Joseph Campbell pegou lá do Jung e que é tão bem retratada pelos mitos clássicos, como também, até hoje, por nossos super-heróis. Então, tanto as lendas quanto os heróis antigos, quanto os heróis atuais, as histórias em quadrinhos, eles têm lições a dar. Eles têm valores a retratar. E é por isso que de vez em quando surgem discussões, né, sobre as lições que determinados heróis, determinadas histórias têm a nos dar. Porque isso é legítimo. Isso é legítimo. Nós vivemos numa sociedade hoje em dia que é pós-mítica, né? Então, assim, os mitos hoje em dia não são perpetuados de forma arbitrária. Nós refletimos sobre eles. E, consequentemente, é natural que esses valores eles possam ser discutíveis, né? Debatidos constantemente. Beleza? Deixa eu ver o que é que vocês estão dizendo aqui. Boi da cara preta. Carro preto. Carro preto, olha aí, a lenda. Mas tem, né? Tem muita história que, por exemplo, eu falei aqui do Velho do Saco, e a gente sabe, né? Crianças desaparecem. Não brinquem com isso, viu, gente? É muito sério. O índice de sequestros, não só de crianças, o, o tráfico humano é altíssimo aqui no Brasil. É altíssimo. O número de desaparecidos por sequestro anualmente é absurdo. Né? Então, eu tenho, inclusive, um parente, uma pessoa muito próxima,
que trabalhou numa ONG que investigava tráfico humano. Então, assim, é surreal o que acontece nesse país, gente. Então, assim, é isso. Muito gente tem, assim, tem um filho, foi brincar de toca, de repente o filho desaparece. Por quê? Porque os meninos estavam brincando, todo mundo se escondeu ali, de repente o outro, ó, nunca mais aparece. É o quê? É sequestro, tráfico humano, leva pra fora do Brasil, só Deus sabe o que acontece. Beleza? Lucas falou assim: quando eu era pequeno, minha avó me contava essa história. Lembro até hoje, quando vi um senhor com um saco nas costas da noite e eu liguei para a polícia. Porque é mais natural, né? Exatamente. O mito ele nos faz pensar de forma simplista. Porque o mito ele tem que dizer assim: cuidado, cuidado. Né? O problema é quando ele é lido de forma, né, eterna, de forma simplista. Você não percebe que às vezes o perigo pode estar numa pessoa arrumada, né? Pode estar não num velho, mas numa pessoa jovem, às vezes de um carro legal. Né? O problema é isso. Capitão América mesmo nasceu do período do conflito, perfeito. Inclusive, Capitão América é um retrato do ideal liberal no contraponto ao ideal opressivo nazista. Hum, exatamente, Vinícius. O Capitão América é um nacionalismo, mas é interessante que o Capitão América ele sempre viveu nessa tensão. É muito legal, inclusive, essa história, muito bem retratada pelo Capitão América na atualidade. Porque ele é um exemplo perfeito do nacionalismo ingênuo. Ele, inclusive, é uma figura construída no contexto nacionalista ali, contra o nazismo. Ele é um personagem que foi feito para representar a luta contra o nazismo. E ao longo dos anos, né, especialmente no Capitão América retratado nas histórias atuais, não só nas histórias dos filmes atuais da Marvel, mas também nos quadrinhos atuais, ele vai entrando em um conflito ético, um conflito filosófico, porque ele é um nacionalista, ele é o exemplo perfeito da obediência, mas ele percebe que nem sempre a nação que ele defende é justa, é legítima. Então ele entra em curto-circuito mesmo. Né? Então, assim, ele na verdade é uma grande representação da ética kantiana. Exatamente. Assim, se a gente pegar, por exemplo, heróis como o Capitão América, e, por exemplo, vou pegar na Marvel, beleza, gente? Eu sou DC-nauta, aqui, eu sou fanboy da DC, mas eu também gosto muito da Marvel. Mas o que é que vai acontecer? Se eu pegar, por exemplo, o Capitão América, e, glória, glória, Senhor, assim, e eu colocar ele no contraponto a outro herói, por exemplo, o Justiceiro, vocês vão ver que ambos representam faces distintas do heroísmo, inclusive extremas, né? Porque a gente pensa que o Capitão América, para quem acompanha o universo da Marvel, vai entender o que eu estou dizendo. Né? Muita gente vai pensar, poxa, esse professor tá ficando doido. Mas muitos vão pensar que o extremo, pelo menos o oposto do Capitão América é o Homem de Ferro, mas não é. O oposto do Capitão América em termos de heroísmo é o Justiceiro. Porque o Capitão América é a representação da liberdade consciente de suas responsabilidades. O justiceiro é alguém que veio dessa liberdade consciente de suas responsabilidades e desapegou totalmente desse polo de decisão. Né? Então, assim, ele abdicou mesmo dessa responsabilidade, ele abdicou de sua consciência, ele sabe que a justiça é falha, ela não funciona em muitos aspectos e ele tocou, assim, o foda-se. Tocou foda-se pra justiça, né? Ele tá ali, ele tá fazendo a justiça com as próprias mãos. Não tem outro modo de falar. Inclusive, tem uma série de heróis que é fantástica, gente. Meu amigo, porque tô sem acesso aqui. Eu deixei onde, rapaz? Aqui, deixa eu ver. Eu tava lendo, rapaz. Que é o Watchmen. Watchmen. Eu tô com ele em quadrinhos. Eu consegui finalmente comprar a versão em quadrinhos. E o título Watchmen significa vigilante. Então foi um dos primeiros quadrinhos a retratar justamente esse aspecto nefasto por trás do vigilante. E o que é o vigilante? O vigilante é aquele cara que coloca uma roupa de herói e sai fazendo justiça com as próprias mãos. Só para ficar claro, uma pessoa que pode ser inclusive um policial, né? Bota um capuz ali e vai fazer justiça com suas próprias mãos. E às vezes ele se sente, não, né? Na verdade, nem às vezes ele se sente sempre acima da lei. Muitas vezes assim, ele pode ter as melhores intenções do mundo, mas quando ele sai fora do parâmetro da lei, ele realmente se vê nesse lugar supra-legal, supra-moral, de fazer a justiça com as próprias mãos. E ele é sério. E o Watchmen retrata justamente isso, beleza? Edilson falou assim, acho legal a frase do tio Ben, do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Perfeito, aquilo ali é a representação, uma síntese ética, valorativa do herói e que retrata com perfeição o que é o mito, beleza?
O Watchmen, ele é um grande estudo das possibilidades que rondam o vigilante, né? Porque a gente fala super-herói, mas a palavra certa seria vigilante, né? Seriam pessoas que decidem fazer justiça com as próprias mãos. O que é que acontece? De tudo, né? De todo tipo de aberração, desde o psicopata, que é lá o comediante, a pessoas muito íntegras que vão se deixando levar e não percebem que estão ali, às vezes, sendo manipuladas pelo sistema.